Olá, muito boa tarde, muito boa tarde. Então, hoje nós temos uma super live, hoje nós temos uma ativação sistêmica muito poderosa para realizar aqui com vocês pelo Instagram e pelo YouTube. Quantas vezes tu sente que sabe exatamente o que precisa mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões? Eu estou aqui com vocês no Instagram, aqui no YouTube, estou aqui gravando também e estou aqui com um conteúdo muito importante para trazer percepções a cada um de vocês. Vamos lá, então, quantas vezes tu sente que sabe o que precisa mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões? Padrões emocionais, relações que se repetem, dificuldade em prosperar, aquela sensação de estar travado, travada, aquele excesso de pensamentos, aquela dificuldade de tomar decisões, aquela sensação de carregar peso. Oi, tudo bem? Tô eu por aqui. Boa tarde. Eu por aqui para uma super live com vocês. Então, olha só. Aqui com vocês e aqui no YouTube. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um protocolo de integração. E nós vamos experimentar juntos uma ativação sistêmica que faz parte dos protocolos novos do método ascensional sistêmico. Essa integração, ela vem por conta de todos os assuntos que eu tenho conversado com vocês aí nos últimos dias sobre o poder do subconsciente, sobre o poder da nossa mente. E eu tenho compartilhado com vocês a importância dessa integração. Então, quando a gente começa a integrar todas as nossas partes, quando nós começamos a integrar todos os nossos processos, realmente nós estamos entrando num processo de plenitude. Perfeito? O que eu quero trazer para vocês? Quando nós falamos de integrar, todas as vezes que eu falo isso, eu não estou falando de apagar o seu passado, apagar os registros da sua história. Integrar não é esquecer o passado, não é eliminar as emoções, deixar de sentir, negar problemas, tentar vibrar só no positivo. Não é sobre isso, não, tá? A integração é quando nós conseguimos olhar para diferentes partes da nossa própria existência, da nossa experiência, e nós permitimos um novo padrão. Então, nós deixamos de permitir que elas nos governem toda a vida. Então, isso eu chamo de integração. Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente falar, para mim poder trazer as percepções para vocês antes de fazer a ativação, tá? Então, quando nós falamos das nossas experiências, nós temos muitas coisas trabalhando no nosso sistema de forma simultânea, que é a nossa história pessoal, os nossos padrões familiares, as crenças, as emoções, as experiências, os nossos desejos, as nossas responsabilidades, as nossas relações, a nossa espiritualidade e os nossos projetos. Quando todos esses elementos entram em conflito, a pessoa pode sentir. O que eu percebo? A pessoa sente que uma parte dela está querendo ir para frente, a outra está puxando para trás. Não é isso? Não é isso que acontece? Todos nós já passamos por esses processos. Muito do que eu trago aqui para vocês fazem parte das minhas experiências, dos meus processos e também das minhas vivências de atendimento, dos processos que os meus clientes, que os pacientes, que os alunos ou mentorados trazem. Então, tudo isso, esse conflito que é gerado por todos esses elementos, é como se ele travasse, ele paralisa a pessoa, porque a pessoa perde muita energia naquilo,
porque ela quer um passo para frente e um para trás. Então, uma parte dela quer ir para frente, a outra quer ir para trás. Então, às vezes, tu não está sem força. Não é sobre isso. Mas tu está dividido. Vocês sentem isso também? Muitas vezes? Então, a partir disso, nós vamos trabalhar em camadas hoje. As ativações todas que fazem parte dos protocolos do método ascensional sistêmico, elas foram elaboradas de uma forma muito autoral. Então, eu sempre busquei me colocar em estado de presença para receber o passo a passo das ativações que compõem o método ascensional sistêmico. São as ativações que vocês, operadores do método, usam nos seus protocolos de atendimento dos clientes e as que eu uso com os meus clientes e pacientes. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar em camadas. A ativação, ela é em camadas. Eu vou explicar tudo para vocês, para que vocês entendam. Então, nós vamos trabalhar uma camada de presença, que é quando a gente traz o nosso corpo para o agora. Nós vamos trabalhar com ancoramento. Então, nós simbolicamente, nós vamos trabalhar aqui o alfa e ômega, a terra, o nosso eixo vertical, o nosso centro. Então, o alfa, ele representa o princípio, o ômega representa a integração. E isso tudo vai acontecer de uma forma muito passo a passo durante a ativação. Então, por isso que eu trouxe essa ativação para vocês experimentarem. A minha proposta aqui é que você entenda que você não vai mais lutar contra as energias. Muito pelo contrário. Nessa ativação, nós vamos reconhecer o que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos padrões, a nossa história, as identificações, a carga simbólica de tudo isso. Essa carga simbólica vai abrir espaço quando nós limparmos para uma reorganização, que é onde nós vamos entrar com as geometrias. Então, eu trabalho muito com geometrias sagradas há muito tempo, com servos astrais que também são geometrias sagradas. O método, ele é cheio, a mesa do método, e as placas, elas são cheias de geometrias. Então, as geometrias, elas são uma linguagem, elas trazem uma linguagem de ordem. Então, eu escolhi uma geometria muito simples de trabalhar nessa ativação, que todos vocês vão sentir no momento da ativação, que ela está envolvendo todo o sistema de vocês, tá? E também nós vamos trabalhar com Merkabas. Merkabas, gente, muitas pessoas me perguntam o que é um Merkaba, né? Ao longo da história, um Merkaba tem muitos nomes, né? Mas eu vou falar aqui do nosso Merkaba pessoal, que é a nossa geometria pessoal que blinda o nosso campo, é o nosso veículo de luz. Então, todos nós temos um, a gente ative ou não, tá? Então, quando a gente fala de expansão, quando tu pensa em expansão, tu consegue expandir sem perder o chão? Me conta aí. Quem é que consegue expandir sem perder o chão? O que acontece, gente? Expansão sem aterramento é só dispersão. E aterramento sem expansão acaba virando uma estagnação. Então, o Merkaba, ele expande o nosso campo, ele aterra, ele integra, ele nos traz para o nosso eixo, o nosso equilíbrio. Tá? Então, quando nós aprendemos a ativar o nosso Merkaba pessoal, nós temos um veículo de luz como um campo de proteção também. Perfeito? Vamos lá. Qual que mais que eu tenho aqui para explicar para vocês antes da nossa ativação? É assim, ó. O que mais eu quero trazer aqui? Não existe o certo ou o errado quando nós estamos fazendo uma ativação sistêmica guiada de condução de visualização. Cada um visualiza de acordo com a sua percepção, o seu nível consciencial. Então, assim, ó,
diminui a ansiedade e não fica se cobrando no momento da ativação. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu visualizei como tinha que ser? Será que é assim mesmo? Não. Solta. Solta. É sobre soltar também. Porque de acordo com a tua presença divina, com a tua essência, tu vai ativar do jeito certo aquilo que serve para ti neste momento. Nós vamos também, durante a ativação, trabalhar com um sistema de ancestralidade. Então, na ativação, eu trabalho com a espiritualidade. Então, nós não somos indivíduos isolados. Nós somos atravessados por histórias, relações, aprendizados e sistemas. Nós somos tudo isso. Então, quando eu falo dessa ancestralidade, da espiritualidade, sim, eu estou falando de família, eu estou falando de ancestralidade em todos os níveis, não só ancestralidade genética, estou falando das nossas ancestralidades estelares. Nós temos as relações, o pertencimento às nossas lealdades, os nossos padrões repetitivos. E isso tudo influencia muito no nosso processo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Honrar uma história não significa repetir essa história. Todos nós podemos pertencer sem precisar carregar. O que eu mais vejo são pessoas carregando porque sentem necessidade de pertencer. Então, eu posso pertencer a um sistema familiar sem carregar o peso dessas histórias, porque cada um tem a sua história para fazer aqui, tá? Eu trouxe também para essa ativação a conexão com as orações quânticas sistêmicas. Por quê? Porque já faz alguns dias que eu trouxe um assunto aqui para o Instagram, agora estou trazendo aqui para o YouTube, então, e que é sobre as orações quânticas, científicas, sistêmicas que estão no poder do subconsciente. É um livro de Joseph Murphy, que eu usei ele durante muito tempo, assim como eu usei O Poder Infinito da Sua Mente, do Lauro Trevisan, já criança. Então, foi um livro que caiu na minha mão, eu tinha lá meus 10 para 11 anos, eu acho. E aquele livro, eu sem conhecer nada, ele trabalhou tanto meu sistema, meu mental, que quando eu comecei a buscar a espiritualidade, meu desenvolvimento, entendimento de tudo, muito jovem, eu fui entender que muito do que tinha no livro, dos exercícios que eu fazia, eles me possibilitaram a criação. Então, eu já co-criava lá coisas que eu vivi mais tarde. Então, eu achei muito interessante trazer esse assunto nos últimos dias, porque eu percebo que as pessoas, elas não entendem como a mente funciona. Que tudo, olá Dionice, que tudo está em nós, tudo vem através do nosso pensamento. Então, quando nós conectamos de uma forma mais plena, tendo esse entendimento, nós começamos a trabalhar com presença, com identidade, com prosperidade, com segurança, com relações com confiança, ok? Vamos lá, o que mais que temos aqui? Que estamos quase chegando na ativação já. É muito importante que vocês tragam para a percepção de vocês que a ativação, uma oração, um decreto, ele não é uma fórmula mágica, não é magia, mas é uma forma de direcionar a consciência, a intenção, a imagem mental e o comportamento. Então, isso sai da superficialidade e traz uma coisa mais consistente, mais matéria. Então, a gente sai daquele mundo da ilusão, porque a gente aprende a se trabalhar de forma consistente. A gente vai mudando o nosso comportamento. Então, o que acontece? Nós não vamos pedir para a vida mudar.
quando a gente faz um decreto, uma oração, a gente não está pedindo para a vida mudar. Enquanto nós continuamos escolhendo exatamente como antes. Então, a consciência, ela faz com que a gente aprenda a escolher de forma diferente. Se eu quero resultados diferentes, eu vou ter realmente que mudar as minhas percepções, o meu comportamento. Durante a ativação, nesse passo a passo, nós vamos também ancorar guias, guardiões, devas, orixás. Então, assim, ó, dentro da minha forma de trabalhar, quem me conhece há mais tempo que sabe, né? Para quem não me conhece, tá chegando agora, vai acompanhando que logo vai saber mais. Então, aqui, ó, dentro da minha forma de trabalhar, eu reconheço diferentes referências espirituais, simbólicas, como guias, guardiões, devas da natureza, os guardiões da terra, os orixás, os exus e outras forças que fazem parte de muitas tradições, de muitos fundamentos, de muito ocultismo. Eu trago tudo isso, tá? Mas o que eu quero que seja importante para ti aqui? Cada um de vocês deve permanecer dentro daquilo que reconhece como a sua fé, a sua tradição e o seu fundamento, para que isso realmente funcione para ti. Então, durante a ativação, tu não precisa acreditar em nada que não faça sentido para ti. Tu pode simplesmente utilizar as imagens, aquilo que eu estou trazendo de percepção, como proteção, orientação, presença. Agora nós vamos fazer a nossa ativação. Então, o que eu quero de cada um de vocês? Eu vou mudar o tom da voz agora. Eu não coloquei nenhuma frequência hoje, porque eu quero que vocês conectem com cada uma das palavras que eu vou trazer aqui, tá? Então, agora, neste momento, nós vamos sair dessa explicação que eu trouxe aqui e nós vamos entrar na frequência da ativação que nós vamos fazer. É muito importante que você busque se sentar confortavelmente. Procura ter os pés apoiados, aterramento. Lembra que eu falei do aterrar? É muito importante que você esteja num local tranquilo. Tem nada de ficar dirigindo, tá no movimento. Agora eu vou morrer antes de começar a ativação, né? Porque eu não deixo passar. Um dia eu fui fazer um atendimento para uma cliente nova, no online, e chegou o horário, conectei e ela entrou e ela estava no trânsito. E ela queria fazer o atendimento, queria passar pelo atendimento. Parei tudo, eu digo não, eu digo quando tu tiver num lugar tranquilo, que tu possa te concentrar, isso é estado de presença. Senão não tem como. Então, isso é importante. Se coloque com os pés apoiados para fazer a prática, para realizar essa ativação. Coloca teu celular no silencioso, fica só aqui comigo, reduz os estímulos, a luz, o ambiente, dá uma pausada para que tu possa permanecer consciente. E assim, ó, mais importante que isso, tá? Para todos vocês, aqui e aqui. Não tenta sentir alguma coisa. Não tenta ter uma experiência extraordinária. Apenas permaneça presente. Vamos lá, então. Antes de qualquer coisa, tu não precisa fazer nada. Apenas escuta. Permite tua atenção, que a tua atenção toda acompanhe a minha voz. Tu não precisas acreditar em nada. Tu não precisas compreender tudo. Não precisas visualizar perfeitamente. Apenas permanece presente. Inspire e expira lentamente. Mais uma vez. Inspire e expira. Vai permitindo que o teu corpo, neste momento,
vai diminuindo o ritmo, para que eu possa iniciar então, neste momento, esta ativação, no espaço consciente de presença, onde eu possa integrar e reorganizar com coerência. Que tudo aquilo que for realizado durante esta prática aconteça somente dentro dos limites do teu bem maior, do teu bem-estar, da tua consciência e daquilo que estiver de acordo com os teus valores e a tua vontade. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser temido, nada precisa ser combatido. Nós apenas observamos, reconhecemos, organizamos, integramos e escolhemos novamente. Eu quero que agora tu leve a tua atenção para o centro do teu peito. E então, junto comigo, mentaliza agora: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou consciente. Visualiza agora, abre a tua tela mental ou simplesmente imagina um ponto de luz acima da tua cabeça, a 30 centímetros acima da tua cabeça. Esse ponto representa o alfa, o princípio, a origem, a consciência, a possibilidade e a abertura. Agora permanece um segundo, visualizando o ponto abaixo de ti, profundamente abaixo, como uma referência de estabilidade, de matéria, de presença, de pertencimento à Terra. Este ponto representa o ômega, o fechamento, a integração, a manifestação e a experiência. O princípio ele vai encontrando o fim, o alto encontra o baixo, o invisível encontra o concreto, a intenção encontra a ação. E agora, entre o alfa e o ômega, estás tu, no centro, presente, consciente, inteiro. Decreta contigo mentalmente: eu reconheço o alfa, eu reconheço o ômega, eu reconheço o caminho entre ambos. Eu reconheço o meu lugar neste caminho, que tudo aquilo que precisa começar encontre abertura, que tudo aquilo que precisa terminar encontre encerramento, que tudo aquilo que precisa ser integrado encontre lugar. Respira profundamente agora e leva a tua mão, a tua atenção para a tua região do coração mais uma vez. Repete internamente: eu sou. Não acrescenta nada mais. Apenas eu sou. Eu sou presença, eu sou consciência, eu sou testemunha da minha experiência, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Eu sou capaz de observar meus pensamentos sem ser dominada por eles. Eu sou capaz de reconhecer minhas emoções sem precisar obedecer automaticamente a elas. Eu sou capaz de escolher novamente. Que a presença divina, tal como compreendida pela minha consciência e pela minha fé, seja reconhecida como princípio de orientação, verdade, ordem e amor. Que minha prática permaneça subordinada àquilo que é ético, consciente e benéfico. Que a consciência permaneça soberana. Que a minha consciência permaneça soberana. Que a minha consciência permaneça soberana. Agora então, eu quero que tu abra a tua tela mental. E imagina um espaço ao teu redor muito amplo. Não precisa vê-lo, apenas imagina.
Este espaço representa o teu campo de experiência, o teu corpo, a tua mente, os teus sentimentos, as tuas relações, a tua história, os teus projetos, teus valores, teus desejos e tuas escolhas. Eu reconheço agora todos os sistemas dos quais faço parte. Minha história pessoal, minha família, minha ancestralidade, a minha cultura, as minhas relações, o meu trabalho, a minha comunidade, a minha espiritualidade, o meu ambiente. E reconheço, eu não preciso carregar tudo aquilo que pertence aos outros. Aquilo que é meu, eu reconheço. Aquilo que não é meu, eu devolvo simbolicamente ao seu lugar de origem, com todo respeito. Aquilo que aprendi, eu avalio. Aquilo que ainda me serve, eu integro. Aquilo que não me serve mais, eu libero. Eu honro a minha história, sem ficar aprisionada nela. Eu honro aqueles que vieram antes, sem precisar repetir os padrões. Eu honro a minha origem, sem abandonar o meu futuro. Respira profundamente, mais uma vez. Para quem está chegando agora, estamos no meio da ativação. Respira profundamente e imagina agora uma corrente de luz descendo pelo topo da tua cabeça. Ela percorre lentamente o corpo, a cabeça, o pescoço, os ombros, o peito, o abdômen, a pelve, as pernas, os pés. Nós não estamos lutando contra nada aqui. Estamos apenas permitindo que aquilo que já pode ser percebido seja percebido. Pensamentos repetitivos, medos antigos, crenças de escassez, culpa, vergonha, raiva, ressentimento, necessidade de controle, necessidade de aprovação, podem ser reconhecidos agora sem julgamento. E então afirma mentalmente junto comigo: eu sou o meu padrão. Eu posso observar o padrão e, observando-o, posso escolher o diferente. Eu não preciso combater meu passado. Eu não preciso apagar a minha história. Eu apenas retiro dela o poder de determinar automaticamente meu presente. Respira. Visualiza agora neste instante, diante de ti, um círculo. Porque o círculo representa toda a totalidade. Perceba, sinta, visualize esse círculo te envolvendo. E tudo aquilo que está dentro deste círculo é reconhecido. Tudo aquilo que está fora pode permanecer fora. Agora imagina dentro deste círculo uma geometria de equilíbrio, uma estrutura de organização. Não importa a visualização, lembra que eu falei? Não existe o certo nem o errado. Aqui o que importa é a tua intenção. Essa geometria pode ser um triângulo ou outro círculo, uma espiral te circundando. Essa geometria representa ordem, coerência, proporção e integração. Permite que essa imagem se expanda suavemente ao redor do teu corpo agora. Sinta. Ela vai envolvendo o teu corpo, expandindo como um espaço organizado. Decreta para ti: eu não preciso carregar tudo ao mesmo tempo. Eu organizo, priorizo e integro, eu escolho. Seguimos mais um pouquinho nessa integração. Agora imagina uma Merkabah ao redor do teu corpo. São dois tetaedros interpenetrados, um apontando para cima e outro para baixo. Eu vou ativá-lo agora no teu campo. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Fechando acima. Pirâmide invertida, alfa, beta, gama, delta e epsilon invertido. Conectado, velocidade da luz ativado. Utiliza neste momento esta imagem como um símbolo de integração entre o céu e a terra.
Intenção e manifestação, consciência e matéria. O tetaedro superior representa a consciência e inspiração, a visão e o propósito. O tetaedro inferior representa o corpo, a terra, a ação, a manifestação. E ambos encontram equilíbrio ao redor de ti. Decreta para ti: eu integro visão e ação, eu integro espiritualidade e realidade, eu integro intenção e responsabilidade, eu integro agora expansão e aterramento, eu integro receber e realizar, e eu amplio a minha percepção e permaneço presente. Agora, dentro da linguagem espiritual que faz sentido para ti, reconhece as presenças benevolentes que fazem parte da tua tradição, os teus guias, os teus mentores, os anjos da guarda, os ancestrais de luz, os guardiões, os devas da natureza, as forças espirituais de proteção. Para aqueles que trabalham dentro das tradições de matriz africana, assim como eu, que sejam também reconhecidos neste momento os orixás, os guardiões da terra, os exus, os pretos velhos, os caboclos e todas as demais forças espirituais conforme a fé, a tradição e o fundamento de cada pessoa. Não estamos aqui estabelecendo uma hierarquia de superioridade. Estamos estabelecendo a ordem, cada força em seu lugar, cada função em seu lugar, cada tradição respeitada em seu fundamento, que permaneça somente aquilo que estiver alinhado ao bem, à consciência, à expansão, à ética, à proteção e ao equilíbrio. Eu reconheço proteção, eu reconheço orientação, eu reconheço discernimento. Eu reconheço meu direito de permanecer em paz. Então agora nós vamos reprogramar junto comigo. Agora é uma parte muito importante da nossa ativação. Mantenha os teus olhos fechados, a tua respiração compassada. Permita que a tua mente fique receptiva aos comandos da minha voz. Não como alguém que perde o controle, mas como alguém que escolhe conscientemente uma nova direção. A nossa mente, ela aprende através da repetição. A nossa atenção fortalece aquilo que nós alimentamos. Por isso, agora, conecta. Eu escolho alimentar pensamentos coerentes com a realidade que eu desejo construir. Eu escolho pensar com clareza. Eu escolho reconhecer possibilidades, eu escolho abandonar generalizações de medo. Eu permito que minha mente aprenda novas respostas. Quando surgir um desafio, eu posso respirar antes de agir. Quando surgir escassez, eu posso procurar recursos e possibilidades. Quando surgir rejeição, eu posso lembrar do meu valor. Quando surgir dúvida, eu posso buscar informação. Quando surgir confusão, eu posso esperar pela clareza. Minha mente não precisa permanecer presa aos mesmos caminhos. Eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso escolher novamente. Eu reconheço que não preciso rejeitar minhas emoções para evoluir. Eu posso senti-las, eu posso compreendê-las, eu posso regulá-las, eu posso escolher como agir. Medo não precisa comandar. Raiva não precisa comandar. Culpa não precisa comandar. Carência não precisa comandar. Necessidade de aprovação não precisa comandar. Eu posso sentir e ainda assim escolher. Eu posso sentir e ainda assim permanecer presente. Eu posso sentir e ainda assim agir com consciência. Eu devolvo agora, neste momento, as minhas emoções ao lugar de informação, não o lugar de comando absoluto. Agora, neste momento, eu quero que tu visualize uma realidade na qual a tua vida está mais organizada, não perfeita, organizada. Teu trabalho tem direção, teus recursos têm destino. As tuas relações possuem mais clareza.
teu corpo recebe cuidado, a tua mente encontra descanso, a tua espiritualidade encontra espaço. E então decreta junto comigo agora. Permita que o teu verbo, o teu poder, o poder da tua palavra manifeste agora. Respira fundo, alinha a tua coluna. Eu permito que minha vida cresça sem que eu precise me abandonar. Eu posso prosperar com coerência, eu posso receber com responsabilidade. Eu posso criar valor, eu posso ser valorizada. Eu posso aprender a sustentar aquilo que recebo. Minha prosperidade não precisa nascer do medo. Pode nascer da consciência, da competência, da criatividade, da colaboração e coragem de agir. Eu reconheço as oportunidades, eu reconheço os recursos, eu reconheço as pessoas, eu reconheço os caminhos, eu reconheço a próxima ação que depende de mim. Respira fundo mais uma vez. Agora eu quero que tu imagine o Merkaba novamente ao teu redor, mais estável e mais definido, como um símbolo de limite consciente. Tudo aquilo que pertence à tua experiência permanece sob a tua responsabilidade. Tudo aquilo que pertence à tua experiência permanece sob a tua responsabilidade. Aquilo que pertence às outras pessoas permanece com elas. Eu não preciso absorver tudo. Decreta junto comigo agora. Eu não preciso absorver tudo. Eu não preciso responder a tudo. Eu não preciso participar de tudo. Eu escolho. Meu campo de atenção possui limites. Meu corpo possui limites. Minha casa possui limites. Meu tempo possui limites. Minha energia emocional possui limites. Minha consciência possui discernimento. Que neste momento minha proteção seja construída através da presença, limites, escolhas conscientes e recursos espirituais que façam sentido dentro da minha tradição. Eu permaneço protegida pela consciência das minhas escolhas junto comigo. Eu permaneço protegida pela consciência das minhas escolhas. Respira profundamente agora. Imagina o espaço ao teu redor aumentando. Imagina esse espaço aumentando e brilhando, uma luz cristalina. Vai se expandindo a tua aura, o teu campo, o teu Merkaba, o teu espaço, ele vai se ampliando agora. Ele está mais amplo, mais aberto, mais silencioso. Permita que a tua percepção se expanda sem perder o teu corpo. Tu estás aqui, neste corpo, neste momento, nesta vida. Decreta comigo. Eu posso expandir minha visão sem abandonar a minha realidade. Eu posso sonhar sem fugir do presente. Eu posso desejar mais sem desprezar o que já existe. Eu posso crescer sem precisar provar nada a ninguém. Eu posso ocupar espaço sem diminuir outras pessoas. Minha expansão encontra aterramento agora. Minha espiritualidade encontra a realidade. A minha visão encontra ação. A minha intenção encontra disciplina. Eu quero que tu retorne agora, neste momento, ao símbolo do início. Alfa acima, ômega abaixo e tu no centro. Percebe como tudo que foi trabalhado encontra um eixo? Limpeza, presença, geometria, Merkaba, orientação, proteção, reprogramação, prosperidade, relacionamento, emoções e ação. Agora, mais uma vez, afirma com fé, força e poder. Eu sou o centro consciente da minha experiência. Eu honro o princípio, eu honro o processo, eu honro a manifestação. Eu honro o alfa, eu honro o ômega. Eu integro.
o caminho entre eles. Aquilo que precisa permanecer, permanece. Aquilo que precisa ir, encerrar, encontra o seu encerramento. Aquilo que precisa começar, encontra espaço. E agora escuta o comando. E comanda junto comigo. Eu escolho presença, eu escolho consciência, eu escolho coerência, eu escolho responsabilidade. Eu escolho prosperidade consciente, eu escolho relações saudáveis, eu escolho cuidar do meu corpo, eu escolho respeitar a minha história, eu escolho não repetir automaticamente aquilo que já compreendi, eu escolho agir. Eu escolho receber, eu escolho aprender, eu escolho crescer, eu escolho permanecer no meu centro. Minha mente reconhece novas possibilidades, o meu emocional aprende novas respostas. Meu corpo recebe cuidado, minha consciência permanece presente. Minha intenção encontra ação, minha ação encontra realidade. Eu sou, eu estou, eu escolho. Eu ajo, eu integro. Respira. Começa a perceber o teu corpo neste momento. Vá percebendo os teus pés. Perceba as mãos. Perceba o ambiente onde tu te encontra. Não tente procurar nenhuma sensação extraordinária. A integração, ela é silenciosa. Ela é simples. Pode ser uma percepção diferente que tu vai ter depois da integração, ou no decorrer dos dias. Mas eu quero mais uma coisa. Leva as tuas mãos ao coração agora. Se isso for confortável. E então, afirma: eu estou aqui. Eu estou presente, eu estou consciente, eu escolho continuar. Agora imagina novamente o alfa e o ômega, alfa acima, ômega abaixo e tu no centro. A ativação termina, a integração permanece, a consciência se expande. O trabalho continua através das tuas escolhas. Respira profundamente mais uma vez e quando estiver pronto, vá abrindo os olhos, vá retornando ao ambiente, retornando ao corpo. Leva contigo apenas aquilo que verdadeiramente fez sentido ao integrar. Eu sou, eu estou, eu escolho, eu ajo, eu integro. Encerrado. Para quem sentir vontade, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, depois comenta. O que tu sentiu de diferente nisso? Então, essa experiência que eu trouxe aqui para vocês, que faz parte dos protocolos do método, cada operador e cada cliente, o paciente, recebe em áudio com uma frequência por trás. Então, a pessoa vai se conectando com a minha voz no processo todo de uma forma muito integrada, e ali ela vai se trabalhando, ela vai permitindo que o sistema dela vá se integrando com essa nova frequência, com essa nova modo de perceber tudo que está acontecendo dentro de si. Então, o verdadeiro poder que nós temos do nosso subconsciente, da nossa mente, do nosso pensamento, ele realmente nos traz a capacidade de mudar toda e qualquer história. Então, para quem esteve comigo aqui, eu digo, tudo isso faz parte da experiência. Não existe uma sensação obrigatória para nenhum de vocês, tá? Porque a pergunta não é o que cada um de vocês sentiu. Não é sobre isso. A pergunta que fica é o
que eu vou fazer de diferente a partir desta ativação. Gratidão imensa a cada um de vocês. Nós vamos ter outros processos ainda no decorrer dos dias também. Gratidão.